Bom, quase finalizando esse colete, né? Então aqui eu vou mostrar como é que vocês vão fechar essa cava, tá? Para ficar exatamente como essa, que eu já costurei aqui. E aí eu quero que vocês reparem, é nesse ponto aqui, ó, nessa virada, em que o tecido de fora entra, né? Ele força aqui para dentro. Tá vendo? Nesse ponto aqui, onde a curva é mais acentuada, tá? Então é esse cuidado maior que a gente tem que ter agora no momento de fazer essa costura, ok? Então essa cava aqui já tá prontinha, vamos lá. Então antes, né, da gente mexer aqui com a cava, a gente precisa aparar esses excessos quando existem, né? No caso aqui, ó, o forro tá cuspindo, então eu vou aparar, já vou igualar ele todo. Tanto aqui na lateral quanto na própria cava. Aqui tá cuspindo só um pedacinho aqui. Aqui no alto, um pouquinho do tecido. Então deixar eles, as partes aqui, rigorosamente iguais. Aí, depois disso, eu viro aqui no avesso e aí eu vou entrar, eu vou refilar mais aqui, ó, partindo em zero, tá? Na altura do ombro, entrando aqui logo abaixo, cerca de uns 6 centímetros e cavando ela mais aqui. E aqui também morrendo em zero. Então, inicia e termina em zero e acentua nessa região aqui, tá? É coisa de pouquinho menos de 1 centímetro, o suficiente para dar aquela forçada, né, no tecido de fora. E aí, claro, tem que ter cuidado aqui, nesse momento, para não cortar a camada de baixo, né? Deixa eu trazer mais aqui para frente. Então, é só o tecido do forro aqui, ó, que eu refilo. Vou entrando de maneira suave aqui. Se vocês quiserem riscar, né, também pode, ao invés de ir no olho, como eu estou fazendo aqui. Olha, ainda dá para entrar mais um trisquinho aqui. Isso aqui. Ok? Aí. Então, nessa região aqui onde a curva acentua, tá? É aqui que eu tenho que cavar mais, tá? Parte do ombro e a cava aqui permanece igual. E aí, agora, eu faço o seguinte, eu viro essa camada toda aqui de tecido para o lado da entretela aqui, tá? E aí eu vou forçar aqui, ó, eu tenho que fazer chegar a costura, né? Então, vou fazer coincidir aqui as partes. Prendo aqui a entretela para ela não deslocar também. Aqui na cava. E agora aqui exatamente onde eu aparei, né? Onde eu cortei mais, olha só. Onde dá essa diferença maior, então eu tenho que fazer chegar. Eu tenho que fazer coincidir as partes aqui. E aí eu prendo toda essa cava aqui com alfinete, tá? Essa parte aqui eu não preciso alinhavar, eu posso ir na máquina somente com os alfinetes. Tá, mas, de novo, se alguém aí, né, achar necessário, se sentir mais seguro, pode alinhavar.
Ó, essa parte aqui que é aqui força mais, né? Que eu tenho que trazer lá a parte de trás para coincidir. E aí eu tenho que tomar muito cuidado para trazer no ponto certo, né? Para não puxar torcendo. Aqui. Isso. Posso colocar vários alfinetes aqui. Isso vai me ajudar lá na máquina, né? E aí a costura, ela vai passar rente a entretela, ela não vai prender ela, né? Não vai costurar exatamente como foi aqui no meio frente. Então, uma costura que passa rente a entretela, sem beliscar, tá? Retrocesso no início e no final. Aqui o avesso. Tá? Vou costurar e já volto para finalizar. Bom, aqui está a cava costurada já, tá? Reparem aqui que a entretela está completamente solta, né? A costura passa então rente, mas sem beliscar. Aqui vocês vão aparar qualquer excesso que tenha dado, tá? Minha costura ficou um pouquinho mais larga aqui, então vou aparar para ficar com 1 centímetro. Tá? E agora, antes de virar, a gente precisa dar o acabamento, o mesmo que foi dado aqui, ó, no meio da frente, tá? Esses pontos aqui, né? Um pé de galinha que foi dado aqui em toda a extensão, né? Do centro, eu vou repetir aqui. Então, eu vou abrir a costura. Eu abro a costura para eu prender aqui, para eu fixar com pezinho de galinha somente essa camada de cima aqui, ó. É ela que eu vou fixar na entretela, né? Para que de novo essa entretela não corra e tal. Nessa região aqui da cava, eu preciso dar uns piques, né? Então eu venho dando uns piques para a costura soltar e eu conseguir acomodar aqui, ó. Ok? E aí eu venho abrindo com a própria unha aqui, né? Então não levo no ferro, nada ainda não. Eu venho aqui mesmo ajeitando e dando os pontos em todo esse contorno aqui. Se algum lugar aqui a entretela ela tiver ainda sobrando, né? Como aqui, ó, parece que aqui ela acomoda facilmente. Aqui ela tá dando um excesso, tá ficando grosso aqui no momento de virar. Aí eu posso vir aqui e refilar um pouquinho mais. Então eu tenho que observar bem isso, os pontos que podem ter aí um pouquinho de excesso de entretela, né? Ou que a costura acabou ficando muito rente, porque aqui eu não posso permitir que fique entretela embolada, né? Um acúmulo de entretela. Ok? E aí, cadê a agulha? Só repetir então. Aquele ponto cruzado, né? O popular pé de galinha. Que eu venho aqui prendendo, fixando o meu reforço de peito. Né, para que ele, de novo, não fique sambando, não fique fugindo do lugar. Né, e aí eu venho percorrendo aqui toda a região da cava. Eu vou finalizar aqui, vou fazer essa costura toda, eu volto, vou fazer uma imagem, enfim, uma foto, e aí eu viro já para mostrar o efeito dela finalizado. Bom, aqui já, né, está a cava finalizada com acabamento de pé de galinha, o acabamento interno, né? E agora, então, finalmente eu viro, né, essa cava. E aí eu pego com cuidado essa parte mais estreita, então minha mão não vai chegar lá no final, né?
Acomodo aqui e viro. E é isso. Vendo aquele ponto, o pé de galinha que eu faço, ele já me ajuda, né, a abrir a costura e a forçar ela aqui para dentro, tá? Ela vai ficar com esse aspecto aqui mais afofado. E aí agora eu vou lá no ferro e acomodo, né? Essa parte aqui eu mantenho ela reta, né? Ela já está presa com alinhavo, e aí eu levo essa folga toda em direção à cava e termino de acomodar. Como já tem o ponto, né, aqui interno, o pé de galinha, eu não preciso e nem devo fazer esse alinhavo aqui, porque senão vai dar diferença e essa folga vai ficar aqui no centro, e eu não quero, ela precisa deslocar aqui para fora. Ok? Vou passar e já retorno. Aqui eu já virei, né, essa cava aqui que eu acabei de finalizar, tá vendo? Então ela dá o mesmo efeito, né, da outra parte que eu já mostrei aqui, ó. Ela vira, né, ela dá uma torcida aqui, ó, traz o direito para dentro, né? E aí, tá ok. Depois eu ainda confiro, né, assim que eu finalizo a segunda cava, eu ainda venho aqui, confiro se as medidas de ombro aqui estão batendo, né, nenhuma parte pode ficar, elas têm que ficar iguaizinhas aqui, não pode passar, né, a medida uma da outra. Confiro aqui o restante, comprimento aqui na lateral, né, certinho. Abertura aqui também da frente, tá? A altura aqui que inicia, né, o decote, a gente checa isso tudo, ok? Então, cava finalizada, tá? Prontinho. O próximo passo, então, vai ser virar a bainha, para então a gente unir com a parte das costas, né? Pela lateral e pelo ombro.